Então, vamos dar início à nossa reunião de hoje, fazendo a nossa oração inicial, que Regina vai conduzir. Pode ficar à vontade. Graças a Deus. Pai de misericórdia e de profundo amor, mais uma noite essa caravana está aqui reunida para juntos refletirmos os ensinamentos trazidos pelo irmão maior Jesus. Que a mentoria desta casa, o mentor em particular da nossa irmã Ângela, a intua, a inspire para poder participar conosco, partilhar conosco a sua busca de reflexão, a sua pesquisa, fazendo com que todos nós possamos melhor entender os ensinamentos de Jesus. Que ela tenha luz, que ela seja profundamente iluminada. E nesse momento também te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que estão experienciando a dor, o sofrimento, através das lutas do mundo, que todos possam, de alguma forma, serem consolados, serem acarinhados pelo teu amor e pela tua luz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, dando continuidade, né, no nosso estudo do livro Justiça Divina, hoje em oração e serviço, nossa irmã Ângela, responsável da página, vai nos ajudar hoje a entender essa página. Fique à vontade, Ângela, quando você quiser. Gente, vai ser um pouquinho difícil, mas eis-nos aqui, desde já agradecendo a oportunidade, porque todo convite nos chama à pesquisa, nos chama à aproximação com a espiritualidade maior, e só isso já nos alegra, já é motivo de nós estarmos bastante satisfeitos, porque a única forma de nos aproximarmos dele é nessa busca, porque a nossa vida, a nossa ansiedade, o tempo todo nos chama e nos prende às coisas materiais. Mas quando somos convidados a pesquisar, a olhar, a tentar organizar alguma coisa nessa comunicação, principalmente quando a gente vai falar de algo que é muito particular para cada pessoa, porque cada pessoa entende e sente a oração de uma maneira. Para cada pessoa, a oração tem aquela interpretação pessoal de sentir ou não. E cada um sente e vibra. Cada um sente e vibra de um jeito. Ai, graças a Deus. E vamos, para não alongar, eu quero que todo mundo fale, que tenha oportunidade. Então, vamos entrar no assunto dessa noite, que é oração e serviço. Baseado no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E essa lição Emmanuel tira do capítulo 3º, do item 15 do livro Céu e Inferno. Mas vamos primeiro nesse livro, que é A Justiça Divina, que é uma psicografia do Chico e Emmanuel. Esse convite da oração e serviço é algo muito, muito instigante. E diz assim: não paralises o impulso de amor fraterno diante dos companheiros que te parecem errados. Aquele que hoje carrega na praça o nome de malfeitor pode ser amanhã o apoio que te arrimes. Provavelmente
o motorista que se envolveu em grave desastre e, ao vê-lo em posição difícil na estrada, propõe-te de início a lançá-lo à própria sorte, seguindo indiferente. Entretanto, vence o impulso e ergue-lhe e vai ao encontro. A minha lâmpada está muito ruim. Velho encontro preciso. É possível que ele, mais tarde, seja o amigo certo que te livrará dos males maiores. Viste com desprezo o homem político que se tornou repentinamente aliado, odiado a fazer de erros clamorosos que se viu na conjuntura de cometer ou endossar na esfera administrativa, no momento justo de considerar-lhes as obras deficitárias, inclina-te à censura. Cala-te, porém, a crítica destrutiva e pronuncia o verbo que lhe sirva de reconforto. Provavelmente, muito em breve será ele o interventor providenciário da solução de teus problemas. Conhece o rapaz transviado, autor de falta confessa, pela carência de educação com que foi rudemente prejudicado através do tempo e a surpreendê-lo embriagado na rua, dispõe-te instintivamente a passar de largo. Contudo, deixa que a bondade te inspire o coração e dá-lhe a simpatia. Pode acontecer que no futuro próximo seja ele a pessoa indicada a salvar-te em amargos perigos. Viste com desprezo a jovem menos feliz que se arroja a costumes indesejáveis por falta de assistência do lar em que se desenvolveu, ao sabor dos próprios caprichos, enveredou-se ai, meu Deus, não dá para enxergar. Enredou nas teias da delinquência e tendes a incriminá-la com palavras condenatórias. No entanto, reflete na compaixão e ampará-la ao reajuste. Talvez amanhã seja ela no quadro de teus familiares mais queridos, nas conjunções de um casamento. Por isso, não te sintas superior. Limita-te. Lembra-te, oh meu Deus do céu, lembra-te, acima de tudo, de que pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes. Ai, meu Deus. Potenciais. Ai, termina para mim, não consigo ler. Não está dando. Delinquente. Pode falar, vai, Valéria. Potenciais em que, se não vigiarmos em oração e serviço, junto
das tentações que nos visitam, as fraquezas, ainda hoje, o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. Me desculpem, a Nada, falha, sem problema, Ângelo. me desculpem a falha da visão. Mas olha que convite interessante esse que Emmanuel traz para nós, ao mesmo tempo que a gente lembra que oração é uma palavra com duplo sentido. A conversa, né? Aquela conversa, é o diálogo, mas não é uma coisa que nos convida a ficar parados para agir. Não como julgadores, não como senhores da verdade, porque nenhuma religião, nenhuma posição religiosa nos coloca acima de ninguém. As intempéries, elas estão aí. Então, para o nosso aprendizado, conhecer a doutrina ou qualquer outra casa religiosa que nos abrigue, que nos acolha, não nos coloca acima de ninguém. Não nos coloca. E essa fala de Emmanuel, esse convite de Emmanuel a buscar esse despertamento, a olhar cuidadosamente em cada fase que nós fomos convidados essa noite, principalmente eu que estou trazendo o ouvido mais próximo da fala, o convite primeiro é para eu que estou falando. Então, o primeiro entendimento que me chega é que o fato de carregar dentro de mim a proposta divina do Evangelho não me coloca acima das quedas. Preciso me reconhecer como aprendiz. E como aprendiz e falha ainda, eu posso também cair. E ser esse que hoje eu me arvoro em julgadora, em juíza. Então, qual é a diferença? A diferença que nós somos convidados a perceber é justamente essa. A proposta é que a oração não nos sirva para nos colocar acima, mas para nos colocar ao lado. Que a oração seja o nosso despertamento e o nosso convite a estar atento a quem está caído. Porque quem está lá na praça e já foi, né, colocado como esse ou aquele, porque rapidamente se dão codinome às criaturas, num julgamento que... E se fosse nós? E se fosse eu? E se eu cair? Quem eu tenho do meu lado? Com quem eu posso contar? Porque eu também sou. Eu também estou aprendiz, eu também estou no meu processo. Ainda carrego fardos pesados sobre os meus ombros, dolorosos, que me convidam a meditar. E é nessa necessidade, é por isso que eu estou aqui falando do Evangelho. Porque falar do Evangelho é meu remédio de melhorar. Porque me ensina a estudar, me ensina a buscar, e olhando cada cenário que nos é proposto, a gente vê o quanto ainda é falho, fraco e precisa. Só que cada um ora a uma maneira. E olhando o Evangelho de Jesus, nós temos aquele capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da lei de adoração. Mas a lei de adoração, ela não nos ensina a ficar sentado com uma beatitude, ou escondido, ou separado, não. É na vivência. E esse aprendizado é no todo dia, toda hora, batendo, às vezes, com
com a nossa fronte, com o nosso entendimento, em algumas barreiras, em algumas pedras, nos caminhos, nos espinhos, e aprendendo a sair dos emaranhados, para vivenciar a verdade do Evangelho. E a gente vai fazendo isso e a oração vai nos ajudando. Quando a gente entende, como o Tiago ensinou, olhar, vigiar, para depois orar. Olhar a ambiência, a necessidade, e outra, como colaborar. A oração, ela é a palavra mais completa que, nesse momento, nós precisamos ter em prática. As coisas que estão acontecendo ao nosso derredor é um convite à oração. Mas qual é a atitude que a gente pode fazer em relação a Israel ou à Rússia? Nos pacificar. Buscar a docilidade que pode morar dentro de cada um de nós e colaborar com esse pensamento positivo, com esse fluido, com essa prece e persistir. Quando tudo parecer que persistir nesse pensamento, e insistir, e vibrar, e desejar, e fazer aqui. Porque as guerras, né, elas não são só aquelas com as bombas atômicas, com isso, com aquilo. As guerras do pensamento, que nem todo mundo pensa igual, nós não pensamos. Cristo não conseguiu, sendo Ele a maior luz que desceu à casa dos homens, não conseguiu conciliar as vontades, não conseguiu conciliar os pensamentos. As coisas vão acontecendo paulatinamente, cada um no momento. E é desse jeito, somos diferentes. Mas não significa que precisamos viver nessa guerra consumista, de desarvorar, porque todo mundo tem que ir na minha, não. Cada um vai no seu tempo, agindo, mudando, transformando, porque é assim o transformar nós. E, continuando nessa vibe, a gente lembra, numa oração comum, muito simples, de duas criaturas que estão dentro do Evangelho e que nos ensinam que não é por muito falar que se chega, mas na persistência. E à medida que vai se amildando o orgulho, o egoísmo, Jesus vai ouvindo e ele nos chama. Quando ele chamou Bartimeu, quando Bartimeu soube da presença de Jesus naquele lugar, o cego Bartimeu, ele queria enxergar de novo, ele queria ter sua vista aberta, ele queria ter o seu entendimento aberto. Aí o que ele faz? Ele começa a gritar. E as pessoas queriam que ele se calasse. Ao contrário, o que ele faz? Ele continua naquela insistência. Jesus, filho de Davi, o cego de Jericó conseguiu. E quando ele consegue a concessão de Jesus em ouvi-lo, o que ele faz? O que nós precisamos fazer? Nós temos a concessão de Jesus nos ouvir. Mas quando a gente vai se aproximar de Jesus, a gente não precisa de capa, a gente não precisa de máscara. Ele nos conhece por inteiro. Então a gente se despe daquilo que a gente se esconde, de onde a gente se mascara diante do outro, porque o outro não consegue, como Jesus, a nos entender e aceitar como somos. Mas diante do Mestre, ele tira a capa e corre e recebe a sua vitória. Outra pessoa que se aproxima de Jesus na sua necessidade profunda, e diante dela nós temos muitas hoje reunidas nesse momento, as mães. E chega aquela mulher cananeia atrás de Jesus. Jesus, me socorre. Jesus, e a prece dela é essa.
porque ela sabia que se Jesus a atendesse, ela receberia. E é na simplicidade dessa fala que ela vai atrás. E mais uma vez os discípulos querendo, já porque ela era mulher, porque ela não era do povo, ela era cananeia, aí queriam realmente tirar ela dali, e ela vai e insiste. Jesus tem uma fala para ela que aos olhos do mundo parece dura, e ele diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E quantas vezes as palavras são duras, mas se a gente insiste, a gente consegue tocar na orla como aquela outra mulher. E o que Jesus diz é que ela diz a Jesus: mestre, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Olha que oração simples. Ela disse a Jesus que ela confiava na sua palavra. E Jesus disse a ela: mulher, grande, nem, a gente não acha fé como a sua. Isso nas minhas palavras, Jesus disse outra coisa. Mas ela recebeu a cura da sua filha, que estava endemoniada. Da mesma forma, quando o nosso coração se aproxima de Jesus, muitas das vezes a gente quer coisas que não são de acordo para o nosso progresso, para a nossa libertação, para a nossa transformação moral, que é o que nós tínhamos que buscar. A gente busca muita coisa diante de Jesus. E a necessidade da gente insistir nesse ponto. A nossa transformação. E a oração ela tem essa proposta de nos aproximar do superior, de nos aproximar do que é vertical, de nos aproximar do divino, não do maravilhoso, mas do divino, daquilo que transforma, daquilo que liberta. A oração é a porta de transformação do diálogo entre nós. Momentos de bem. Então, há uma necessidade da gente ir na direção dessa luz, da paz e do aprendizado. E a oração é a porta que nos vai levar a essa progressão que nós temos necessidade de fazer. Gente, acho que eu falei demais, não vai sobrar tempo para nada. Eu queria tanto ouvir os irmãos, tá? Eu vou encerrar aqui porque... Ai. Mensagem fraterna. Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Vamos então agora à prece final. Amoroso Jesus, mestre e amigo, te agradecemos, pedindo perdão, Jesus, pela nossa falha, porque ela é nossa ainda, mas pedindo que as tuas bênçãos renovadoras possam envolver todos os nossos irmãos
que colaboraram ouvindo o meu momento de aprendizado. Que a tua bondade possa envolver a todos os nossos irmãos necessitados de todos os matizes. E que a tua graça, Jesus, que se renova e fortalece nossa caminhada, possa envolver na tua compaixão e bondade todos aqueles que, comungando comigo nesse momento, tiveram a graça e a misericórdia de emprestar os ouvidos e a compaixão de seus corações em meu favor. Muito obrigado pela oportunidade, por hoje, por agora e por sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Ângela, pelas suas colocações. E quem quiser falar, é só abrir o microfone, a palavra está aberta. Ângela, você é uma explosão de emoção. Não sei como você não infarta. Você não sofre do coração, né, Ângela? Era assim, emoção pura. Ela fica realmente tomada pela questão. Muito obrigada, Ângela, por tanta emoção, por nos trazer essa emoção tão gostosa. Eu fiquei muito presa ao título, quando o Emmanuel diz em oração e serviço. Essa conexão realmente ela é fundamental, né? Ela nos faz buscar o conhecimento, ela nos traz clareza, intuição, mas a gente precisa pôr tudo isso em prática. A gente não pode ficar só nessa oração, a gente precisa dar um passo além. Então, eu me prendi muito ao título. Muito bom, Ângela. Toma um remédio do coração, hein? Realmente, ela é pura emoção, né? Eu fiquei pensando, você falou, né? Cada um tem uma maneira de rezar, cada um tem uma maneira de... Isso realmente me tocou, porque é uma verdade, né? Porque a oração é um diálogo, é um contato, é uma experiência, né, entre eu e o Pai, entre eu e Jesus, entre eu e a espiritualidade, que é única. E ao mesmo tempo é única e única em termos da individualidade e única também em termos do meu próprio momento, né? Se eu consigo me expressar. Porque nós temos tantos e tantos momentos, né? Então, como é interessante, como é importante até a gente valorizar esse momento da nossa oração, esse momento do nosso contato, né? Entrega, e isso você expressa, né, Ângela, o tempo todo nessa emoção, porque é isso, é essa entrega total, né, desse diálogo, dessa reflexão, dessa sintonia com a espiritualidade. E uma coisa que também me marcou é que Emmanuel coloca sempre aí, né, como a gente vê o outro, às vezes nos seus defeitos, nas situações de erro. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente, quando reza, a gente se coloca numa situação superior. Acho que foi assim, um puxão de orelha que Emmanuel nos dá, e que eu fiquei pensando, né, como geralmente eu vou rezar por alguém, então parece que eu estou acima, né? Eu vou pedir por alguém, parece que eu estou acima. Então, como a gente, Emmanuel, coloca nesse sentido, né? A gente não tem que se sentir acima de ninguém, não tem que se sentir mais do que ninguém, porque no final das contas estamos todos em aprendizagem, né? Também não quero me estender mais, mas é um tema realmente que toca a gente, né? Muito obrigada, Ângela, por essa noite. Foi assim, ela estava falando, né? Onde ela estava falando, a gente vai pensando, né? A gente vai vivenciando algumas situações. E o tema ele é tão rico, né? Ele vem falando de tantas situações do motorista, né? E aí a gente vai pensando assim, não só nas nossas situações íntimas, mas no que está acontecendo, né? Aí no nosso planeta, né? E aí a gente fica assim, tentando nos colocar, né, no lugar dessas pessoas. E hoje, assim, não é coincidência que a gente sabe que não existe, uma amiga falando sobre essa questão de eu estou perdendo minha fé, eu não consigo mais orar. Aí eu falei assim, gente, a fé é uma coisa que vem de dentro para fora, né?
Eu não posso te dar uma fé, eu não posso vender fé. E a oração nada mais é do que você entrar em contato com Jesus, com a espiritualidade ou com aquele ser que você acredita, né? Que possa estar ali naquele momento te orientando, te ajudando, te dando força, te dando coragem. E a oração não é essa coisa que, eu não sei rezar. O que é rezar? O que é orar? Você não conversa comigo? Então, por que você não para um minuto assim e conversa com Deus? Fala dos seus sentimentos. Não precisa ser uma coisa decorada. Fala para Ele o que você está sentindo nesse momento. Então, assim, essa questão esse tema, ele é tão rico que dá uma palestra mesmo, né? E a Ângela lá atrás trouxe uma emoção assim tão forte, tão profunda,